Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui com a professora Nayara. Bom dia, professora. Bom dia. Iremos falar um pouco sobre a vida e a carreira da professora, alguns tópicos relacionados. A professora Nayara é nossa professora de inglês do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Araranguá, e iniciaremos a entrevista. Como é que vai, professora? Tudo certo? Tudo certo. E você, Felipe? Tudo certo? Tudo certo, tudo indo. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Professora, vamos começar com algumas perguntas. Qual é a sua formação? Eu sou formada em Letras e Inglês pela Universidade Federal de Santa Maria, que é uma universidade no Rio Grande do Sul. Professora do Rio Grande do Sul? Eu sou do Rio Grande do Sul, eu morei até meus 21 anos lá e depois eu me mudei para diferentes lugares. Que legal. E falar um pouco, a professora fez intercâmbio, né, em outros países, né? Sim, eu fiz intercâmbio 2 vezes nos Estados Unidos, no caso. E como é que foi a experiência nesse intercâmbio? Foi uma experiência maravilhosa em termos culturais, poder aprender a língua inglesa dentro de um contexto de língua nativa. Então, ter essa experiência de conviver com pessoas que falam 100% do tempo inglês ajudou muito na minha formação, com certeza. Como é que foi a interação com as pessoas? Foi legal? As pessoas foram acolhedoras com você? Sim, a experiência que eu tive foi muito positiva, as pessoas me tratavam bem, me ajudavam a aprender e eu me senti muito acolhida. Eu tinha uma host family, uma família anfitriã, e eu fiz o programa de au pair, então é um programa no qual você vai para trabalhar e estudar, você cuida das crianças da família, mas você também é acolhida como um membro da família, né? No meu caso, eu tive essa experiência, então eu era como a irmã mais velha das crianças, eu viajava com eles, Legal. partilhava das refeições junto com eles, tudo que era da família, assim, eles me convidavam para estar junto. E eu também tinha escolha se eu quisesse dizer, não, eu prefiro fazer outra coisa com meus amigos, minhas amigas. Então foi uma experiência bem positiva. Deve ter criado um laço bem grande com eles, né? Sim, a gente se considera família, tanto que uma das meninas que eu cuidava, ela tá vindo me visitar em fevereiro agora, então a gente tem esse vínculo, a gente tem um book club, um clube do livro, que a gente se reúne aí 3, 4 vezes ao ano para conversar, colocar os assuntos em dias. É uma forma também de eu continuar praticando meu inglês fora do contexto de trabalho, então é bem importante e eu gosto muito. E como é que é o ambiente de trabalho aqui da professora, a interação com os servidores e os alunos? Então, eu considero o meu ambiente de trabalho o melhor do mundo. Eu gosto muito de estar aqui no IFSC, principalmente de estar junto com os estudantes, conversando, interagindo, de colocar as ideias que eles têm em prática. Muitos estudantes têm vontade de fazer algo, algum evento, alguma atividade, e eu tento sempre encorajá-los e ver meios de possibilitar que essas atividades aconteçam. E os projetos da professora? Eu fiquei sabendo que a professora tem um projeto na Casa da Fraternidade, que foi finalizado, eu acho que é nesse ano, né? Sim, eu tenho um projeto de extensão que, na verdade, são diferentes projetos ao longo dos anos. Desde 2019, eu atuo com estudantes do IFSC na Casa da Fraternidade. Sim. Lá a gente oferece oficinas de reforço escolar, de inglês recreativo, inglês para jovens, inglês para o mundo do trabalho. E como é que é a interação da professora com os alunos da Casa da Fraternidade? É maravilhoso também. Depois que passou o tempo da pandemia, eu tenho tentado trazer mais eles para o IFSC também. Então, quando a gente tem alguma atividade que dá para convidá-los, que dá para trazer eles para se apresentar, também tenho tentado fazer, junto com os meus bolsistas e voluntários, trabalhos que a gente realiza aqui na unidade curricular de inglês, por exemplo, a gente também realiza lá para trazer a produção deles para cá e fazer eles se sentirem parte desse ambiente. Eles vão se sentindo mais acolhidos, talvez no futuro próximo eles possam querer entrar na instituição também, né? Com certeza. E a instituição quer muito eles aqui também, né? E como é que é dividido, por exemplo, o projeto deste ano, como é que ele foi?
basicamente. Sim. Então, nesse ano, eu tinha 2 estudantes voluntárias no projeto Linguagem Plural, que é um projeto de extensão. Essas voluntárias, elas atuavam lá uma vez por semana, 1h30, com atividades didáticas de inglês para o mundo do trabalho. Então, eles estudaram sobre partes de um currículo, vocabulário relacionado a diferentes áreas de trabalho, vocabulário de entrevista, vocabulário de coisas de escritório, por exemplo, para expor eles não só ao conteúdo linguístico de inglês, mas também a refletir, convidar eles a refletir sobre o mercado de trabalho. Sim, isso é muito bom. Sim. Isso é ótimo, porque eles vão pensando cada vez mais o que eu quero fazer no meu futuro, né? Isso, é convidar eles à reflexão. Como eu estou me preparando, como eu estou construindo o meu currículo, por exemplo, para depois, quando eu tenho a possibilidade, o horário, para disponibilizar para trabalho, como eu vou fazer para estar preparado para o mercado de trabalho. E também eu tinha, né, porque a gente encerrou agora há pouco as atividades, 3 bolsistas de extensão, um projeto aprovado no edital ProEx 2, que também atuavam com atividades de reforço escolar, atividades de inglês e de português, de linguagem no geral, para auxiliar os estudantes com suas atividades escolares, reforçar conteúdos que eles veem na escola também, com o objetivo de auxiliar eles a irem melhor na escola, se sentirem melhor com relação ao seu aprendizado nas escolas regulares. Sim, seria uma espécie de reforço, né? Isso. Que algumas escolas, por exemplo, no Maria Garcia, eles fazem um reforço com os alunos para eles melhorar o desempenho e a performance nessas matérias. Eu acho isso muito interativo e muito legal. Sim, essa é uma demanda que a Casa da Fraternidade apresentou já pela 2ª vez, segundo ano do projeto. Eles nos apresentam essa demanda de que, principalmente por causa da pandemia, os resultados da pandemia ainda estão conosco, né? Então, essa demanda estava muito mais forte nesse ano, por exemplo. Então, a gente tentou dar um suporte através do projeto Linguagem Plural nessa demanda da instituição social. Como é que é o intermédio da professora da instituição com a instituição Casa da Fraternidade? O intermédio, o contato que eu tenho com eles? Sim, como é que acontece? Então, sempre quando as atividades estão sendo organizadas, eles têm que definir, né, o que eles vão poder contar de ajuda com os projetos que eu tenho do campus. Então, a gente já vê que estudantes estão interessados, como eu falei, eu tinha 2 voluntárias e 3 com bolsa. Então, eram 5 estudantes do IFES que poderiam contribuir com as demandas da casa. E daí eu fico nessa responsabilidade de organizar esses estudantes, orientá-los com relação ao material, o que eles podem desenvolver de acordo com as demandas de cada grupo de estudantes que eles estão nos apresentando. E também eles têm uma equipe pedagógica. Que organiza qual é a demanda. Eles organizam qual que é a demanda e eu sempre em contato com eles vou dando essas orientações para os estudantes do IFSC. E como é que foi trabalhar na pandemia, professora? Na pandemia, no início, foi um desafio maior, até a gente entender o que estava acontecendo e fazer escolhas bem informadas de como proceder, né? Seguindo as regras que a instituição estava nos passando, o que estava sendo requisitado por parte da instituição e se adequar dentro da nossa casa para ver como que a gente iria proceder. Então, o primeiro ano eu acho que foi mais patinado, assim, mais truncado, digamos assim, foi um desafio maior. Eu acho que deve ter sido bem difícil, tanto para os alunos quanto para os servidores. Né? Com certeza, porque eram demandas de trabalho diferentes do que a gente estava acostumado no dia a dia, né? E era muito clica toda hora, né? Porque daí tem que alimentar sistema. Tudo que você falava
com os estudantes em sala de aula, você tinha que escrever tudo, porque era o meio mais garantido, era da forma escrita para estar no SIGA-A, né? Porque tinha estudantes que não conseguiam estar nas aulas síncronas, por exemplo, a sua internet não dava conta. Então, tipo, tudo que explicava ali não adiantava depois só... Muitas dificuldades, né? não adiantava só falar ali na hora dos encontros síncronos, tinha que deixar tudo por escrito também. Tinha caso de estudantes que precisavam material impresso, porque não poderiam nem assistir o vídeo nas suas casas. Então, a gente tinha que dar conta dessa amplitude de contextos. Foi um desafio bem grande. Daí, acho que no segundo ano, devido ao tempo, a gente já estava um pouquinho mais preparados, né? Como instituição, a gente se organizou também. A gente tinha momentos de conversa entre os servidores, professores, para compartilhar experiências. Isso ajudou bastante, para ver o que está dando certo, como é que eu estou fazendo, como que eu posso fazer para dar certo. Sim, então vocês estavam basicamente montadas, né? Porque o governo federal basicamente não disponibilizou os meios disso acontecer de uma forma melhor, tanto para os estudantes quanto para os servidores. A gente teve que se adaptar com o que tinha, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu tive que comprar um computador novo e trocar de celular, porque os que eu tinha não davam conta. Mas isso, que bom que eu podia, mas eu ficava pensando assim, e os estudantes que não podiam, que não conseguiam com os seus aparelhos fazer uma troca, não davam conta ali nem de digitar direito, porque o aparelho já não lia a digitação, sabe? Sim, por exemplo, eu fui um exemplo disso, né? No primeiro ano de 2020, eu não estava com acesso à internet, acesso a aparelhos que possuem internet, daí eu não conseguia cumprir a demanda que era passada para mim, de fazer as atividades, essas coisas. Sim, com certeza. Foi bem difícil. Com certeza. E, então foi um desafio, assim. Mas superamos, eu acho que foi um aprendizado que veio para ficar. Eu acho que a gente agora, espero que não aconteça, mas se acontecesse novamente, a gente já ia ter ferramentas e conhecimento para lidar de uma forma cada vez melhor, né? Então, foi um desafio, mas estamos aqui. Que ótimo, professor. E nós falamos um pouco sobre os projetos de extensão. Eu queria saber um pouco agora mais dos projetos de pesquisa, saber como lidar com eles, como a professora, de certa forma, reage à demanda dos projetos de pesquisa. Sim. Então, a nossa instituição, ela tem um tripé, né? A gente costuma dizer que é um tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. E eu tento, dentro das minhas atividades, me engajar em todas as áreas, no caso, né, no ensino, na pesquisa e na extensão, porque eu acho que a formação dos estudantes se complementa, tendo essa experiência nos 3 âmbitos diferentes. Isso eu digo por mim, ótimo. Isso, é um aprendizado que vocês levam para a vida toda, e especialmente para quem vai continuar estudando, fazer uma graduação. Eu tenho certeza que os estudantes que passaram pela pesquisa, pela extensão, vão pensar assim, nossa, que fácil que é fazer isso, porque eu já tive toda uma experiência no IFSC, né? Eu fico muito orgulhosa dessa parte e eu tento sempre, é um pouco apertado a carga horária, mas eu tento me dedicar à extensão e pesquisa também, além do ensino. Então, eu tenho, desde o ano passado, um projeto que é de inglês curricular da eletromecânica, que os voluntários do projeto e também os bolsistas, eu consegui aprovar um projeto nesse ano no edital PropDai. Então, eu tinha 4 bolsistas tenho ainda, que esse ainda está finalizando agora no mês de dezembro, eu tenho 4 bolsistas de pesquisa e 3 voluntárias do projeto, na qual a gente investigou em etapas sobre as demandas de inglês nas unidades curriculares técnicas, porque o objetivo é que a disciplina de inglês, além de trabalhar com outros tópicos, também traga vocabulário do curso de eletromecânica para
complementar a formação, ajudar na formação dos estudantes. Então é uma integração, né? Inglês, eletromecânica. Eu acho que é ótimo, né? Cada vez vai, por exemplo, no mercado de trabalho, muitas das vezes no mercado de trabalho eles pedem para a gente ter o inglês curricular. Com certeza, ter ali no currículo ajuda bastante, porque muitas das máquinas e manuais e no contexto de trabalho mesmo nessa área, para quem decide ir para alguma das áreas da engenharia, em todas as áreas é muito útil, né? Então, o projeto investiga o que do curso de eletromecânica demanda inglês dentro das unidades curriculares. Foi inicialmente a primeira parte, né? Até teve um grupo de projeto integrador que pesquisou dentro do projeto maior por 2 anos, então a gente tem resultados bem sólidos, inclusive com a produção de um dicionário online com termos da eletromecânica em inglês e português e também com imagens desses termos, que a ideia é otimizar nas aulas de inglês e continuar ampliando esse dicionário. Sim, eu acho que eu vi essa apresentação lá no CICTISU, se eu não me engano. Isso, a gente compartilhou os resultados que temos até o momento no CICTISU 2022 e ainda existe mais demandas desse projeto que a gente vai tentar englobar com certeza, que é, por exemplo, para quem faz o técnico subsequente ou concomitante na área de automação, que temos agora, mecânica, né? Como a gente pode ajudar esses estudantes a terem essa visão de que o inglês é importante, que eles podem, mesmo sem ser fluentes, eles conseguem estudar e, às vezes, até resolver coisas dentro do seu ambiente de trabalho por ter o conhecimento dos termos técnicos e de técnicas de leitura em língua estrangeira. Sim. Então, esse é um dos projetos. E tem outro que agora está só com uma parte ativa, que é sobre intercâmbio virtual, que também já vem desenvolvendo já faz um tempo. E é um projeto que objetiva estabelecer relações com instituições de outras partes do mundo, para que os nossos estudantes tenham a oportunidade de ter interações online, porque é intercâmbio virtual, para conhecer outras culturas e, a partir desse conhecimento de outras culturas, refletir sobre a sua própria cultura. Esse é o objetivo maior. Quando você olha o mundo, você olha o outro, você se olha também. Então, esse é um dos objetivos do projeto Intercâmbio Virtual. E nesse ano a gente estava apenas com a parte da extensão desse projeto. Esse de intercâmbio virtual, ele tem a parte da extensão e da pesquisa. Nesse ano a gente ficou só com a parte da extensão, que eram os encontros online de jovens, adolescentes, para praticar a língua inglesa, porque a língua comum é a língua inglesa, né? Mas também ter esse conhecimento, abrir os olhos, abrir o seu conhecimento para entender outras culturas. Teve uma apresentação que a professora realizou aqui, eu acho que algum desses alunos, né? Sim. Se não me engano, na Semana da Arte e Cultura, né? Isso. Essa apresentação foi da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Sim. Foi uma apresentação voltada ao tema intercâmbio no geral, e uma das partes foi sobre intercâmbio virtual. Então, a gente também tenta compartilhar esse conhecimento de intercâmbio virtual, do que a gente faz no projeto, para que outras pessoas se interessem e queiram participar com a gente. Ai, incrível. Eu só posso dizer que o trabalho da professora aqui na instituição é incrível, é vasto. A professora, eu acho que deve ter mais 2 braços para conseguir lidar com tudo isso. Só tenho que agradecer a professora por proporcionar esse momento, essa entrevista, esse intermédio que nós tivemos hoje à tarde. E agradecer mesmo de coração. A professora é uma pessoa incrível, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E muito obrigado por estar na nossa instituição. E muito obrigado por ter visto até agora a entrevista.
Posso agradecer também? Com certeza. Eu também quero agradecer você, Felipe, por sua dedicação ao projeto e com as entrevistas de divulgação do nosso trabalho. Acho muito importante. Agradecer à instituição, Sim. aos editais que também dão fomento para a gente ter bolsistas, que é uma iniciativa também de permanência e êxito na instituição, que é muito importante para os estudantes, né? E como você falou, que eu preciso ter vários braços, né? Os meus braços são os estudantes, né? Sem os estudantes eu não conseguiria realizar tantos projetos, né? É muito difícil, né? Tipo assim, uma pessoa lidar com tudo. É bastante coisa, mas eu agradeço aos estudantes, voluntários, bolsistas dos projetos que atuam e me ajudam a fazer essas ideias se concretizarem. Muito obrigado, professora, também. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima entrevista. Obrigada.